Olá. Hoje a gente vai mergulhar a fundo aqui numa decisão recente do STF, uma que, olha, deu o que falar. A gente coletou bastante material, artigos, análises, até o que o pessoal comentou online. E o foco principal é uma frase específica de uma ministra que, nossa, acendeu um debate daqueles. A ideia aqui é entender o contexto dessa decisão sobre moderação de conteúdo, sabe? E analisar essa declaração da ministra Carmen Lúcia que causou tanta polêmica e ver quais foram as críticas, as interpretações que apareceram por aí. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, o contexto, né? Teve essa mudança no artigo 19 do Marco Civil da Internet. Foi algo importante? Sim, muito importante. Antes, para tirar um conteúdo do ar, a regra geral era precisar de uma ordem judicial. Exato. E agora? Agora, com essa decisão do STF, a coisa muda. As plataformas, tipo redes sociais, sites, elas passam a ter que remover, sozinhas, proativamente, alguns tipos de conteúdo. Que tipos? A lista inclui incitação à violência, racismo, homofobia e também o que eles chamaram de ataque às instituições, tentativa de golpe de Estado, essas coisas. Entendi. E isso gerou reação, claro. Muitos críticos dos materiais que a gente viu estão chamando isso de, tipo, uma terceirização da censura. Pois é. E foi justamente nesse julgamento, nesse clima todo, que a ministra Carmen Lúcia soltou a frase que viralizou. Qual foi mesmo? Ela disse, abre aspas, não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Fecha aspas. A ágora ali, né, fazendo referência à praça pública da Grécia Antiga. Uhum. E essa fala dos 213 milhões de pequenos tiranos foi aí que o caldo entornou mesmo, né? Foi. A principal crítica que a gente vê repetida nos materiais é que essa frase soa como um desprezo pela soberania popular. Como assim? A leitura é que ela estaria colocando o poder, a soberania, não nos cidadãos, nos 213 milhões de brasileiros, mas em coisas abstratas, tipo o Brasil ou o direito brasileiro. Ah, entendi. O Estado ou a lei acima do povo. Exatamente, essa interpretação apareceu bastante. Tem análises como a da jornalista Lígia Maria que viram nisso uma visão quase totalitária, sabe? Porque desvaloriza o indivíduo. Faz sentido essa linha de raciocínio. E aí entra aquela citação que repetem muito nesses textos. A menor minoria da Terra é o indivíduo. A ideia é que não dá para defender minorias se você nega direitos individuais básicos, né? Interessante. E teve também um detalhe linguístico que chamou a atenção, né? Algo sobre a palavra ódia. Sim. Alguns comentaristas apontaram que parece que no mesmo julgamento a ministra usou a palavra ódia como se fosse um substantivo feminino para ódia. Ódia? É. E os críticos pegaram isso como talvez um sinal de um certo distanciamento, uma desconexão com a linguagem mais usual, sabe? Curioso como esses detalhes ganham peso, né? Ganham, porque para quem critica, podem parecer sintomas de algo maior. E falando em críticas mais pesadas, teve gente, juristas, como o Jeffrey Schickini, levantando até a possibilidade de crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade? Por causa da frase? O argumento é que a declaração sobre os pequenos tiranos, por ser vista como ofensiva ao povo brasileiro, poderia se enquadrar na Lei 1079, aquela de 1965. Qual parte da lei? O artigo 39, que fala sobre agir de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro do cargo. A tese é que caberia ao Senado avaliar se a fala se encaixa aí. É uma interpretação jurídica que está circulando. Pesado. Bem pesado. E claro, tudo isso não está isolado, né? Os materiais que a gente analisou conectam isso a um cenário mais amplo. Que cenário? Mencionam, por exemplo, a existência de inquéritos no próprio STF, que são criticados por serem muito longos ou vistos como perseguição. Falam também de pressões internacionais, tipo pedidos para aplicar a Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras. Aquela lei americana de sanções, né? Essa mesmo. E até usa uma metáfora histórica forte, a da receita de bolo, que era como os jornais publicavam no lugar de notícias censuradas na ditadura. Usam isso para traçar um paralelo com a situação atual de moderação de conteúdo. Nossa. Então, resumindo o que a gente viu nesses materiais todos.
Fica muito clara a intensidade da controvérsia, né? Não só pela decisão em si sobre remover conteúdo, que já preocupa muita gente pela questão da liberdade de expressão. Sim, mas especialmente pela frase da ministra Carmen Lúcia. Exato. Para os críticos que a gente analisou, essa fala virou quase um símbolo. Um símbolo de um possível excesso do judiciário, talvez uma desconexão com a ideia de que o poder vem do povo. Pois é. Isso tudo levanta uma questão importante, pensando no que essas análises críticas apontam, né? Qual seria? Considerando a força dessas críticas, essas comparações com momentos históricos delicados, as discussões sobre legitimidade, quais podem ser as consequências a longo prazo para a relação entre judiciário e a sociedade aqui no Brasil? Como fica a confiança? É algo para a gente continuar observando e pensando a respeito.